errôneo passa a ser soberano, passa a ser o certo. Ou seja, o erro foi tão repetido que ele acaba, na sua impostura, querer substituir o que é certo. E as pessoas no campo da liturgia vão entrando nessa estrada perigosa, muito perigosa. Pois eu vi todo mundo fazendo, eu vi o padre fazendo, eu vi o padre falando, mas o que a instrução geral do missal romano disse? O que ele disse? O que ele disse? Então, no número 17, 117, o altar seja coberto com uma toalha de cor branca. O altar seja coberto com uma toalha de cor branca. Uai, mas lá na minha igreja a gente coloca lá, Pentecostes toca toalha vermelha, na quaresma toca toalha roxa. Pô, continua tocando, mas tá tocando o bonde errado. Vou fazer o quê? O que eu posso fazer? Ué, mas o padre falou que não sei o quê. Eu não estou dizendo, eu não estou perguntando. E nem estou procurando, e nem me interessa. O que me interessa é que a minha igreja escreveu: na celebração de qualquer missa, o altar seja coberto com uma toalha de cor branca. Número 117 da Instrução Geral ao Missal Romano. Alguém pergunta se esse livro é novo? É muito novo, viu? Ele tem 48 anos de existência, viu? E a edição mais nova, que já traz o novo missal, que graças a Deus foi aprovado, é de 2008. É de 2008. Veja só, a edição é renovada porque ela já traz aquilo que está no novo missal que foi aprovado agora. É de 2008. Eu costumo dizer que se você coloca uma padaria, um local de fazer, ou outro local, eu não sei, de fazer bolos e doces e pães e tal. Se você não tiver conhecimento maduro da receita, nossa, o seu produto logo vai ser questionado, viu? Porque você não tem conhecimento de causa. Pode acertar muito, mas vai errar muito também. O altar seja coberto com uma toalha de cor branca. Meu Deus do céu, que novidade eu estou dizendo aqui. Não é novidade nenhuma, nunca foi. Mas o problema é o seguinte, que a repetição dos mesmos desvios acaba passando a ser verdade, entre aspas, né? Porque o que é errado nunca vai se tornar verdade. Ele tem que desaparecer para a verdade aparecer evidente. Continuando, sobre o altar ou ao seu redor, coloquem-se em qualquer celebração ao menos 2 castiçais com velas acesas. Atenção, sobre o altar ou ao seu redor. O meu amigo, ou minha amiga, quando a igreja escreve orientações deste tamanho, ela não escreve para o Brasil, ela não escreve para a Alemanha, ela não escreve para a Dinamarca, ela escreve para o mundo. Para o mundo. E outra coisa,
Não se esqueçam que há vários lugares, em várias circunstâncias, não tem possibilidade de colocar a vela do lado, mesmo porque, de repente, até o próprio castiçal está ali já, como que agarrado no altar. Mas o mais sensato, o mais equilibrado, é que seja a vela colocada do lado. Seja colocada do lado. Arranja 2 suportes bonitos. Bonitos que eu falo, não é no sentido de ter uma beleza extrema, mas ser de fácil uso. Pode ser de madeira, ou às vezes nas igrejas antigas já tem um castiçal com um suporte que abrange que sustenta uma vela de dimensão, né, grande. E aí colocam 2 bonitas velas, uma de um lado e outra do outro. Não se coloca nada em cima do altar. Não se coloca, não devia se colocar. Nem o missal. Só na hora que o padre vai diretamente lá para o altar. Isso acontece quando está começando a oração eucarística. E também, evidentemente, nas missas durante a semana, né, minha gente? Eu estou falando nas missas dominicais, ali nas missas semanais, ali o padre não tem nem quem faz isto para segurar o microfone, para segurar o missal. Então ele coloca do lado esquerdo do altar, não no centro do altar. O altar não é mesa, não é suporte de nada, de ninguém. Aí ele coloca ali do lado esquerdo o missal, coloca em cima de um suporte o microfone, caso seja necessário, porque evidentemente ele não tem ali acólito, que às vezes esses acólitos também precisam melhorar um pouquinho, hein? Misericórdia, meu Deus do céu, Jesus de Nazaré, a desatenção é um negócio triste. Olha, no último tríduo pascal eu achei melhor pedir ao Sila um estante, sabe? Uma peça de madeira e colocar na minha frente lá, porque minha Nossa Senhora, você olha para cá, olha para lá, inclusive nem precisava você ficar olhando, porque ele devia saber a função dele, pelo menos está pertinho ali do padre. A gente precisa de um microfone, precisa de uma coisa, tem que ficar, chama daqui, chama dali, vai daqui, hora daqui. Isso é chato, porque quebra com certeza a elegância e a atenção do ato que está sendo celebrado, né? Então eu estou te dizendo, no domingo, nas grandes solenidades, nada fica em cima do altar, a não ser por necessidade. Às vezes mesmo no domingo você não tem quem faz isso para você. Aí você coloca do lado esquerdo do missal o microfone, mas outras coisas não, nem flor, nem vela. Nos anos para cá inventaram colocar um crucifixo no meio do altar. Sabe o que acontece? Você chega no altar, tem 3 crucifixos. Tem 3. Tem aquele que entra na procissão de entrada, que é certo, fica ali do lado do altar, sempre. Tem um crucifixo enorme atrás, pendurado na parede, e ainda tem um lá no altar, atrapalhando a visão do povo para enxergar bem ao presidente da celebração, e o presidente da celebração ver o povo conforme o tamanho do crucifixo. Evidentemente deve haver um crucifixo ali, mas coloca-se do lado. Ele entra e sai na procissão de entrada.
ou fica ali permanente. Na hora de entrar, na hora de precisar dele, vai lá e tira, e ele entra em procissão. Continuando. Portanto, sobre o altar ou ao seu redor, coloquem-se qualquer celebração, qualquer, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, solenidade, dia dos santos, ao menos dois castiçais com velas acesas. Vocês perceberam o detalhe? A vela acesa. Ué, mas tem que ser? Não. Às vezes não tem nada. Às vezes a vela está apagada. Você tem que ficar, olha daqui, olha dali. O diácono, o acólito, o coroinha, a vela está apagada. Ah, minha Nossa Senhora do Céu, Jesus, está apagada. E olha o detalhe, velas acesas, o castiçal não vale nada. A vela não vale nada se ela estiver apagada. O que conta é a chama. Né? Alguém uma vez fez uma observação comigo. Nossa, mas aquela vela está escura. A vela está escura. Eu falei, bom, primeiro deve ser vela de cera. Cera mesmo. Porque às vezes quando é cera da abelha mesmo, nós infelizmente não temos condição de ter cera suficiente da abelha para fazer as velas, que devia ser assim. Agora, aí eu concluí dizendo, mas não se olha a cor da vela, não se olha a cor da vela, mas se olha o fogo que ela produz, a chama. Um Ciro Pascal com uma chamazinha do tamanho da visão dos ajudantes lá, que às vezes não é nenhuma. Então o que ele está fazendo lá? Um Ciro apagado. Meu Deus do céu, é um negócio assim, parece coisa simples, não parece? Mas não são não, de jeito nenhum. Ao menos 2 castiçais com velas acesas, ou então 4 ou 6, sobretudo quando se trata de missa dominical. Atenção, atenção. Se você coloca 2 boas velas, bem substanciosas, sabe? Grossas, com um pavio, sabe? Que produz uma chama boa, com certeza 2 velas vão trazer um resultado muito grande, porque o símbolo tem que ser visto. E você está vendo aquelas 2 velas grossas lá, ambas acesas? Haja também sobre o altar ou em torno dele, e eu continuo dizendo, que seja sempre em torno dele uma cruz, com a imagem do Cristo crucificado. Essa entra lá na procissão e fica ali do lado. Pode ser trazida a procissão de entrada, está aqui. Pode-se também colocar sobre o altar o o evangeliário. Quando a procissão de entrada chega ao altar, o evangeliário é colocado sobre o altar, é retirado para proclamar o evangelho, e dali ele sai e é colocado no lugar outro que não seja o altar, com certeza. Então veja só, uma coisa é certa: o altar não é depósito de velas, de microfones. Já vi várias vezes um absurdo, mas um absurdo tão grande, que quando chega na hora de colocar as partículas que serão consagradas para serem distribuídas para o povo, nas missas concelebradas com grande participação popular, vem lá 2 seminaristas, 2 não sei quem mais lá, trazendo uma segunda mesa para poder colocar as âmbulas. Misericórdia! Por que eu não coloquei as partículas em cima do altar? Porque não tinha espaço. Tá lá em cima, tinha tanto penduricários lá em cima, tanta coisinhas lá em cima, que a matéria do sacrifício não tinha lugar para colocá-la. Ô cerimoniários,
Outro dia eu fiz essa reflexão lá em Caxias. Meu Deus do céu, são parecendo bonecos ali, que mesmo depois de tantos anos da reforma litúrgica, tem ranços do passado, porque o importante era fazer e seguir determinados preceitos com enfoques, sem nenhuma utilidade de comunicação do sagrado. Que tristeza! Se a mesa é pequena e vai precisar colocar muita âmbula, então antes que eu emende aquele altar. E quando eu cobri ali com uma toalha, o que se vê? Você vê uma mesa só. O que não se pode é ter duplicidade de altar. E mais absurdo, para colocar a matéria do sacrifício sem microfone, tem missa. Sem flor, tem missa. Sem crucifixo, tem missa. Sem vela, tem missa. Sem a matéria do sacrifício, sem as partículas, nós não temos Eucaristia. Deu para entender? Deu para entender? Vamos fazer uma pequena pausa, antes, porém, agradecendo as manifestações do Padre Ricardo Dias. Bom dia a todos, saudações fraternas, de paz e bênção. Para você também, Padre Ricardo. A Vera Souza Silva Moraes, sua bênção, meu senhor. Abençoado dia. Você está prestando atenção direitinho no que eu estou falando? Às vezes fica preocupado, né, com essas coisas aqui, e às vezes, né, não tem tempo. Presta atenção direitinho aí, para ficar muito bonito. Maria, bonito não, Maria, não bonito não, que se faça o que deve ser feito. Maria Inês Oliveira, bom dia, meu senhor, sua bênção, Deus te abençoe sempre. Geraldo Falqueto, bom dia a todos, e a você também, Geraldo. Faremos uma pequena pausa e retornaremos logo a seguir. Me conhece, pergunta se eu encontrei o reino que eu